Hoje a gente vai aprender a fazer qualquer integração que a gente queira da nossa plataforma com qualquer outra plataforma externa. Hoje a gente vai fazer a integração da nossa plataforma com o HubSpot. E como funciona isso? A gente tem uma rota de contato que a gente definiu nas aulas anteriores, que cadastra contatos aqui com nome, e-mail e telefone, beleza? E da mesma forma que esses dados eles são enviados para o nosso banco de dados, eu quero replicar esse envio, esse cadastro para o HubSpot. E eu vou usar uma API muito simples, que é a API do Axios, tá? Para fazer isso no Node. E vou usar a API do HubSpot para fazer isso, tá bom? Beleza? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer entrei aqui na página do NPM do Axios. Eu vou copiar aqui Axios. Então vou lá no prompt de comando e vou dar um npm install Axios. Beleza? Enquanto o Axios está instalando aqui, a gente vai precisar, basicamente na documentação aqui, desse trecho aqui de código. Beleza? Então é basicamente esse trecho aqui, ó. Então, aqui na nossa controller, a gente tem a função store, que guarda as requisições aqui de nome, e-mail e telefone dentro de uma coleção do nosso banco de dados MongoDB. Beleza? Aqui está funcionando perfeitamente. Existe, até vou comentar aqui para a gente deixar claro, existe a etapa de validação de dados com o IUP. Beleza, e aí aqui a gente faz uma verificação se os dados estão inválidos, ok? Aí aqui a gente recebe, né, recebendo informações, no body, beleza? Aí aqui a gente constrói uma constante, opa, tá errado, constante, e depois aqui embaixo a gente faz um create no banco de dados, então envia para o banco de dados. Beleza, então aqui a gente faz uma verificação de erro quando está enviando para o banco de dados e depois retorna uma mensagem de sucesso, beleza? Mas antes de enviar para o banco de dados, bem nessa etapa aqui, a gente vai fazer o envio para o HubSpot. A gente quer enviar para o HubSpot e também enviar para o banco de dados. Então eu vou colar aqui embaixo a instrução que a gente copiou lá no site, beleza? Então eu copiei essa instrução aqui, tá? E aí eu vou adicionar só mais uma coisa, que é o then e o catch, tá bom? Aí aqui embaixo eu tiro esse ponto e vírgula e coloco then, que por enquanto não vai receber nada, que é uma Iron Function, e embaixo também o catch, beleza? Que por enquanto também não vai receber nada. Beleza, feito isso, a nossa estrutura do Axios, ela tá pronta, eu só preciso subir aqui em cima na nossa controller e declarar o Axios como uma constante, tá bom? Beleza. Basicamente a estrutura do nosso envio, do nosso post, né, tá pronta. O Axios, para quem não conhece, é idêntico, né? Ele é semelhante ao Ajax, para quem vem do JavaScript, né? Que é uma lib para fazer requisições de qualquer método, né? Post, delete, put, enfim, para qualquer URL. Eles são usados bastante para integrações entre plataformas. Então, nesse caso, a gente vai fazer uma integração, que é a integração com o HubSpot. Então, o que a gente precisa aqui? A gente precisa pegar as credenciais, né, a API, a URL e os dados que a gente precisa mandar, no formato que a gente precisa mandar para o HubSpot, para ele entender que é um contato novo na nossa conta. E aí aqui a gente vai retornar se der sucesso ou retornar se der algum erro. Então, beleza? Eu só adicionei aqui o await na frente do Axios, já que é uma função assíncrona, e o Axios ele trabalha com promise. Tá? Nas próximas aulas eu vou dar mais algumas dicas, né? E vou explicar um pouquinho mais sobre promise, mas por enquanto
vocês só precisam colocar o await aqui na frente. Então, eu vou abrir o site do HubSpot lá. Basicamente aqui, para quem não tem cadastro, é só fazer um cadastro. O link desse formulário aqui tá aqui embaixo na descrição do vídeo. E beleza, eu já fiz o meu cadastro. Eu já estou aqui dentro da plataforma, numa versão gratuita do HubSpot. Tá? Que tem um limite, né? Mas ela é uma versão gratuita. Fiz até alguns testes aqui, mas enfim. Logo que você entrar, ele cai nessa área aqui, ó. Nessa área de painéis, tá? Que são os reports, dashboards. Beleza? Mas basicamente o que vocês têm que vir é aqui em contatos, que é a área onde a gente vai trabalhar. O HubSpot, todo usuário, ele cria como um contato nessa área aqui, ó, contatos, contatos, beleza? Mas o que a gente precisa fazer é obter as credenciais aqui dentro. Então a gente vai vir aqui nessa engrenagemzinha. Aqui embaixo tem o menu de integrações, aí chave de API, e a gente vai gerar uma chave de API aqui, tá? Essa chave de API a gente vai copiar, basicamente, tem um captcha aqui. Beleza, copiei essa chave de API. Eu vou voltar, eu tenho aqui um outro link, que é o link das APIs do HubSpot, tá? Por enquanto eu vou gravar aqui qual que é o token que o HubSpot usa, tá? Então, token, vou colocar ele aqui. Opa, não copiou. Vou voltar lá, HubSpot, copiar. Beleza? Vou colar aqui. Esse é o meu token do HubSpot para conseguir fazer as integrações. O HubSpot conseguir entender que é para minha conta que vai esses dados, beleza? Então eu vou voltar lá nas APIs do HubSpot. Aqui ele tem toda uma explicação, mas vamos direto ao ponto, tá? Isso aqui seria o conteúdo para mais de 30 aulas aí, para todas essas APIs, tá? A gente vai utilizar essa API de Create or Update Contact. Então, vou acessar essa API e ler a documentação dela. Então, aqui, basicamente, ele tem um exemplo em JSON, que é o que a gente precisa, um exemplo de data, tá? Como que a gente manda o dado através da API, a URL, tá? E um exemplo de retorno que tem aqui embaixo, beleza? Ele retorna o ID do contato, que é o CVID, e se ele é novo ou não. Então ele retorna um booleano aí, false ou true. A requisição é do tipo post, e a URL a gente tem que mandar o e-mail do usuário na URL, e o HappyKey, que é a credencial que a gente pegou aqui dentro do HubSpot. Beleza? Da nossa conta, e a gente só coloca ela aqui. Então, beleza. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai pegar essa URL aqui, vou copiar essa URL, vou colocar essa URL aqui, tá? Aqui eu vou declarar com template string, né? Com acento agudo 2 vezes. Beleza, colei a URL aqui, e aí as coisas que eu preciso declarar aqui são o nome, o e-mail. Na verdade, eu preciso declarar aqui o e-mail, tá? Já na URL, então eu vou concatenar aqui com a minha variável de e-mail, que é esse e-mail aqui que eu quero, tá? Então é o dados.email, ou melhor, aqui eu vou fazer direto com o e-mail, que ele já vai entender que é esse e-mail aqui. Aí depois eu construo essa variável aqui, construindo a constante para mandar para o banco de dados, que eu vou alterar aqui de posição, beleza? Então, isso aqui eu só vou usar isso aqui. Então, nesse caso, para armazenar a HappyKey, eu vou usar aqui um arquivo dentro do config, que eu vou chamar de config mesmo, tá bom? .js, que aqui vai ter várias variáveis que eu vou utilizar na aplicação inteira, para não ficar repetindo esse dado. Então, module.exports, tá? Direto, igual, entre colchetes, e aí eu vou colocar a URL que eu estou usando, tá? O nome é HappyKey, então eu vou deixar lá como HappyKey, beleza? Então, HappyKey igual ao token que eu acabei de copiar, que ele está aqui em cima, beleza? Esse HappyKey, o resultado da HappyKey é o token que eu copiei lá da nossa
nosso dashboard do HubSpot, beleza? Então, basicamente aqui, coloquei, já está disponível para a gente. Então, eu só vou importar esse módulo aqui em cima. Então, const config. Aliás, eu quero só o RepKey, tá? Então, já vou pegar aqui o RepKey, vou colocar entre parênteses para dizer que eu só quero ele. Eu posso futuramente ter outros dados, mas a princípio só vou usar o RepKey. Então, eu vou dar um require e vou dizer onde que ele está. Beleza? Vou voltar de novo. Então, config, beleza? E aí a informação que eu preciso é o config mesmo, beleza? Então, tá importado aqui. Eu quero usar o RepKey. RepKey eu vou usar aqui embaixo, tá? Vou usar o template string para concatenar com a string e coloco o RepKey, o valor de RepKey aqui dentro. Então, eu já tenho a URL montada, junto com o e-mail que eu recebi da requisição, que eu vou mandar para o HubSpot. Beleza? Agora o método, eu vou pegar lá na API. O método é post mesmo, então vou manter assim mesmo, método post. Se fosse put, eu ia só mudar aqui como put. Se fosse delete, também. Mas aqui o método ele é post, tá? Beleza? Então aqui eu preciso agora mandar os dados nesse formato. Tá? Então eu preciso entender como que o HubSpot ele recebe esses dados. Então eu já vi aqui que é um formato do tipo JSON, tá? E aí dentro desse JSON ele tem um array, tá? Um array que é essas proparts, que são as propriedades que eu quero enviar basicamente. Então eu vou copiar só esse trecho aqui, ó, pra gente para servir como base pra gente. Beleza? Eu vou colar aqui dentro do data. Tá, aí só vou completar aqui, porque tá faltando um colchetes aqui, provavelmente. Deixa eu editar esse código aqui. Trazer isso aqui pra cá. Isso aqui pra cá. Beleza? Então, falta eu fechar esse array aqui, certo? Então, vou dar uma indentada aqui. Beleza? Fechar esse colchetes aqui. Esse parênteses aqui. E fechar esse colchetes aqui na frente. Aí o nosso data fica perfeito com as proparts que a gente tem que enviar. Então, basicamente, a estrutura é essa daqui. Agora, eu preciso só definir como é que vai ser enviado, tá? Os dados para o HubSpot. Então, o que a gente vai fazer aqui é enviar os dados lá eu vou, a princípio, mandar todos no first name. Eu vou pegar os dados aqui que a gente está recebendo na aplicação, que é o name. Então, name, a propart é o nome da propriedade que fica lá no HubSpot e o value é o valor que eu quero enviar nessa propriedade, beleza? A princípio eu não vou usar o last name, vamos ver como que ele define para a gente usar o e-mail. Ele não tem aqui, eu vou procurar lá dentro do HubSpot, tá? Dentro do HubSpot existe uma área, a engrenagemzinha aqui, engrenagem, propriedades. E aí eu posso procurar aqui todas as propriedades e o nome interno dessas propriedades, tá? Então eu vou procurar o e-mail aqui. Aqui, ó. Ele tem uma propriedade que ele já vem criada, que é o e-mail, tá? Então eu vou entrar aqui nessa propriedade e aqui do lado ele tem o nome interno dessa propriedade, tá? Ele não pode ser editado, ele é dessa forma. Então ele é simples, chama e-mail. E a última propriedade que eu tenho que usar é o telefone. Vamos ver como que tá o telefone lá. Então, eu vou lá em propriedades, vou procurar o telefone, celular, mobile phone, tá? Então, eu vou criar aqui mais uma propriedade, propart, e aí vou mandar mobile phone, tá bom? E aí, em seguida, o value, que é o que eu estou recebendo na minha API, que é esse fone. Beleza? Com isso, a gente já tem uma aquisição aqui. O data está pronto, a nossa URL está pronta e o método post também já está conforme as instruções da nossa API, tá bom? Para facilitar aqui, eu vou ajustar ele para ficar todos na mesma linha, todas as propriedades na mesma linha. Fica mais fácil se a gente quiser
adicionar mais dados, tá bom? E fica mais bonito aqui de a gente conseguir visualizar esses dados. Só ajustar aqui rapidinho. Beleza, então os dados são esses aqui. E a gente vai agora preparar como que vai funcionar se tiver um sucesso ou se tiver erro. Tá? Então se tiver sucesso, eu vou receber esse response. E eu simplesmente vou dar um console log aqui no response. E aí no console log eu vou printar o próprio response, tá? Que seria a resposta em caso de sucesso. Em caso de erro, eu vou receber aqui um error, tá? E a mesma coisa eu vou fazer aqui, vou dar um console.log para a gente ver o que está retornando nesse erro e conseguir corrigir, tá bom? Caso aconteça. Não é response, aqui eu tenho que retornar o error, tá bom? Então tá pronta a nossa requisição. Eu vou colocar aqui para rodar o nosso servidor, que já está instalado com o Axios. Então eu vou rodar com o NoDemon. Então NoDemon src barra server.js. Ele deu um erro aqui. Ele diz que a RepKey ela tá errada na nossa aplicação. Tá, beleza. Aqui eu coloquei um igual, mas é um 2 pontos, tá? Eu tenho que declarar com 2 pontos aqui, senão ele vai dar erro aqui de novo, tá? Eu vou salvar aqui. Vamos ver o que vai dar. Então agora saiu o erro, tá? Era só o igual que eu declarei aqui na hora de colocar o RepKey na config.js. Beleza? Então agora eu vou fazer um teste, eu vou instalar no Insomnia. Eu vou fazer um teste aqui de como que vai funcionar esses dados. Então eu vou mandar o name, vou fazer um send na mesma rota, que é a rota de contato, é a rota que a gente está recebendo aqui, essa função, tá? Essa função que é a função store. Eu faço a validação dos dados e depois eu mando tudo para o HubSpot. Então, vamos lá no Insomnia de novo. Send. Ele vai demorar um pouquinho mais para funcionar. Então ele passou por tudo e cadastrou o contato. Vamos lá ver no prompt de comando. Ele exibiu aqui todo o log da minha requisição. Ele retornou um erro 400. E aí a gente tem que entender o que é o erro 400. Tá bom? Dentro dessas propriedades existe uma propriedade chamada message. Que ela está... Deixa eu procurar aqui... aí ele está falando que as propriedades elas não estão válidas. Tá, eu achei o erro. É que aqui no e-mail eu não declarei a variável e-mail. Eu deixei como teste, como veio da aplicação, tá? Da API. Então aqui eu tenho que ajustar para ele ficar dessa forma. Então vamos fazer a requisição novamente aqui, tá? Eu vou restartar com o erro que aconteceu. Restartar o servidor. Beleza, então eu vou reenviar essa solicitação. Contato cadastrado com sucesso, significa que passou por todas as etapas, mesmo se deu erro ou não, né? Vamos dar uma olhada no console, o que aconteceu. Ele retornou aqui, ó, um data, tá? Ele retornou o VID desse cara, que é 201, e dizendo que esse cara é novo no sistema. Então, provavelmente deu o status correto. Beleza? Então eu vou ver aqui, ó, status 200. Para eu segregar esse log todo, para eu não ficar procurando esses dados aqui toda vez, eu posso fazer o seguinte. Eu posso pegar apenas o status, tá? Então eu posso pegar apenas o status e eu posso pegar também esses dados aqui, tá? O VID do contato e se ele é novo ou não. Então lá dentro da aplicação eu consigo fazer isso dessa forma. Então eu vou dar um console log no response status, que é o primeiro dado do nosso parâmetro que ele retorna ali, e também vou retornar aqui em cima. Eu vou dar um terceiro console log para dizer que ele entrou, que foi tudo com sucesso, tá? Então contato cadastrado com sucesso, beleza? Deixa eu ver se ele retorna o message também nesse caso. Não, ele não retorna o message, ele só retorna o message caso tenha algum erro. Então eu vou retornar aqui o contato cadastrado com sucesso, eu vou retornar o status e eu vou retornar mais um parâmetro que é o parâmetro data, beleza? Então eu vou dar 3 console logs aqui. No erro, também vou fazer algo similar. Vou pegar o console log, vou dar escrever aqui o erro ao cadastrar o usuário.
eu vou exibir o erro status. Eu vou receber também o console log e vou colocar o error.data. Beleza, a nossa aplicação aqui, restartando aqui. Geralmente quando a gente faz um post, ele exibe alguma coisa no console, a gente tem que dar um enter aqui para o Nodemon entender, tá? Que a gente tem que restartar esse servidor. Vamos lá de novo no Insomnia, fazer mais um teste. Eu vou colocar aqui outro e-mail. Vou colocar caio@teste.com. E aí eu vou colocar o Caio Geglio 2. Então eu vou dar um send aqui, vamos ver se ele vai passar. Ele passou por tudo aqui, tá? Então ele passou por todas as etapas. E no prompt de comando ele exibiu o status 200, tá? Então ele entrou no sucesso, contato cadastrado com sucesso. Ele exibiu o status 200 e o data, que é o VID, que é o VID 151, e diz que ele é novo. Então vamos dar uma olhada lá no HubSpot, vamos tentar olhar o VID 151 para ver se é o contato Caio Geglio 2. Então, se eu entrar aqui no HubSpot contatos, então Caio Geglio 2, tá bom? Se eu clicar aqui no Caio Geglio 2, que foi o e-mail que a gente enviou, o VID aqui em cima, ó, 151, foi o VID que ele retornou, que é o contato dentro do HubSpot. Beleza, agora que nossa requisição ela tá funcionando, tá? Eu vou criar aqui o Cleverson 3 pra gente testar de novo aqui. Ela tá funcionando, ela tá sendo cadastrada no banco de dados e tá sendo cadastrada dentro do HubSpot, tá? Se eu atualizar aqui, o Cleverson 3 vai aparecer aqui. Então o Cleverson 3 apareceu aqui, tá? E ele também está sendo cadastrado dentro do banco de dados, tá? No MongoDB, conforme já estava sendo feito nas aulas anteriores. Beleza? Então a gente viu um pouquinho sobre o Axios. Existe um monte de coisas que a gente pode fazer com o Axios. Inclusive, receber o VID do cara, gravar no banco de dados. Mas como essa é uma aula só de demonstração de como é que funciona o Axios, a gente no momento ainda não vai fazer isso, tá bom? Mas quando a gente for implementar a loja, a gente vai fazer várias integrações com o HubSpot e aí vocês vão conseguir aprender e fazer qualquer outro tipo de integração com outros sistemas externos, beleza? Então, até a próxima aula.